Alonso, Alonso, Wilson, Peterson. Bom dia, Houston, Texas. Pessoal, tudo bem com vocês? Vocês conseguem me ver? Can you see me? Consegue me escutar? Alô, som. Belê, firme, tranquilo. Tamo junto. Que beleza, hein? Acho que está tudo ok. Muito bom. Então vamos que vamos. A gente vai continuar a ótica geométrica que a gente começou na última aula, tá? Muito bem. E aí é o seguinte. Essa parte aqui ela é continuação da aula passada, tá? Então eu vou continuar falando o que a gente estava vendo na aula passada. Aqui está o QR Code dos slides para vocês preencherem, se é que já não pegaram, né? E aqui os slides, aliás, aqui a lista de exercícios para vocês fazerem depois da aula, tá? No final da aula eu boto os dois aqui de novo. Tudo bem? Muito bom. Então vamos lá, vamos continuar. Beleza? Então tá bom. Aí eu coloquei essa imagem aqui pelo seguinte, né? Parece aqui que o cara em cima do Camilo, né? Ele tem um tamanho que é o dobro dessa pirâmidezinha aqui, né? Parece? Esse cara aqui tem o dobro do tamanho dessa pirâmide? Pois é, isso é uma coisa que a gente vai fazer já já. A gente vai ter que diferenciar na ótica o parecer do realmente ser. Vamos lá. Antes de fazer isso, quero discutir com vocês um negócio chamado ponto-objeto e ponto-imagem, tá? Então aqui aparece número 7 porque é continuação da aula passada. Aula passada a gente terminou, né, a parte da aula referente a... Os slides foram no tópico 6, que era a parte de os princípios da ótica geométrica, tá? Depois nós estudamos os eclipses, eu passei isso numa folha à parte, então continuando os slides aqui, né? Ponto-objeto, vamos discutir ponto-objeto e ponto-imagem. Muito bom, o que é ponto-objeto? É o vértice do pincel de luz que chega, que incide no sistema óptico, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um sistema óptico, S. O que é? Professor, o que é o sistema óptico? O sistema óptico pode ser qualquer objeto, tá? Qualquer objeto, a priori, pode ser um sisteminha óptico. Então, o seu caderno pode ser um sistema óptico, né? A lousa pode ser um sistema óptico, a superfície de uma lagoa, um sistema óptico, um espelhinho, né? Por exemplo, aqui eu tenho um espelhinho, tá? O espelhinho pode ser o sistema óptico, enfim, tá? Qualquer superfície aí pode ser um sistema óptico. Muito bom. E aí é o seguinte, é bem simples essa parada, tá? E a gente vai estudar isso e vai fazer essa classificação ao longo de toda a ótica. Então vai ser assim, ó. O raio de luz, quando está chegando, quando os raios estão incidindo no sistema óptico, a gente classifica como ponto-objeto. Quando os raios estiverem saindo, apontando para fora do sistema óptico, a gente classifica como imagem, tá? Muito bom. Então esses raios, eles estão apontando para o sistema óptico, né? Quando os raios apontam para o sistema óptico, quando os raios incidem, quando os raios chegam no sistema óptico, a gente fala que é ponto-objeto, tá? Mas quem que é o ponto-objeto? É o vértice do pincel, é o vértice, tá? Então esses raios estão aqui, onde está o vértice? Está bem aqui. Esse pontinho aqui, ele é o vértice do pincel de luz que está chegando no sistema óptico. Ele é o ponto-objeto, beleza? Agora, a gente vai classificar em relação à natureza. O ponto-objeto pode ser real, pode ser virtual ou pode ser impróprio, tá? Real é quando o próprio raio de luz cruzar. Então, quando tiver a efetiva intersecção dos raios, a gente fala que é real, a natureza do ponto-objeto e depois do ponto-imagem. A gente vai ver também, né? Quando ocorrer a intersecção efetiva dos raios de luz, a natureza é real. Quando for o prolongamento, a natureza vai ser virtual. E quando os raios forem paralelos, a natureza vai ser imprópria. Neste caso, o próprio raio de luz está cruzando aqui, tá? Então a natureza desse ponto-objeto é real, tá? É um ponto-objeto porque os raios estão chegando no sistema óptico e é real porque é o próprio raio que está cruzando ali
Então nós temos um POR, um ponto objeto real. Tudo bem, gente? Olha só, agora eu tenho o sistema ótico aqui e os raios estão chegando assim, tá? Então os raios estão chegando no sistema ótico. Lembre-se que quem chega é o objeto, quando sai é a imagem. Se os raios estão chegando no sistema ótico, é o objeto, tá? Mas quem é o ponto objeto? É o vértice do pincel. Aonde está o vértice desse pincel, né? Se eu esticar os raios para lá, eu não encontro o vértice, então tem que esticar para cá, tá? Então eu vou prolongar para cá para achar o vértice. Esse ponto aqui é o vértice desse pincel de luz que está chegando, tá? Quem chega é ponto objeto, né? E aí o que cruzou aqui foi o prolongamento dos raios. Então é um ponto objeto de natureza virtual, tá? Tá chegando é ponto objeto e o que cruzou foi o prolongamento, então é virtual. Ponto objeto virtual, famoso POV, ponto objeto virtual. Beleza? E se eu tiver assim, ó, sistema ótico tá aqui, os raios estão chegando assim, né? Os raios estão chegando, quem chega é o objeto. Mas quem é o ponto objeto? É o vértice do pincel. Os raios são paralelos. Onde está o vértice desse pincel? Onde é que os raios paralelos vão se cruzar? Vão se cruzar lá no infinito. Então a gente fala que é um ponto objeto impróprio, né? Ponto objeto e põe o símbolo de infinito. Tudo bem, gente? Beleza? Dá um print aí nesse slide, por favor. Perguntinhas até aí. Vocês estão preenchendo os slides? Beleza ou não? Muito bom. Estão preenchendo aí? Dá um oi aí para mim, por favor. Estou me sentindo meio só. 262 pessoas vendo a aula, ninguém me responde. Que beleza. Tudo bem? Tranquilo? Posso mudar o slide? Beleza? Beleza. Fala, Vogt, fala aí. Estamos aí. Então tá. Vamos para o próximo slide então, tá? Agora a gente vai classificar em ponto imagem, tá? Então, vamos lá. O que é o ponto imagem? É o vértice do pincel de luz que emerge, que sai do sistema ótico, tá? Então, é bem simples, tá, gente? Quando chega, é objeto. Quando sai, é imagem. Quem chega, ponto objeto. Quando sai, ponto imagem, tá? E aí, ó, tem um sistema ótico aqui e os raios estão saindo agora desse sistema ótico, né? Antes os raios estavam apontando para o sistema ótico. Agora os raios estão apontando para fora do sistema ótico. Os raios estão saindo, estão emergindo do sistema ótico. Então, quando sai, é ponto imagem. Muito bom. Mas quem é o ponto imagem? É o vértice do pincel, tá? O vértice desse pincel é esse cara aqui. Então, esse cara aqui é o ponto imagem, é o vértice do pincel de luz que sai do sistema ótico. Beleza? Beleza. Tá. Agora nós vamos classificar com relação à natureza. Relação à natureza pode ser real, pode ser virtual, pode ser impróprio. Real é quando o próprio raio de luz cruza. Virtual é quando o prolongamento do raio vai cruzar. E impróprio é quando os raios são paralelos. Os raios estão paralelos, tá? Então aqui, os próprios raios se interceptaram, né? Os próprios raios se cruzaram. Então eu tenho aqui um ponto imagem, é imagem, porque está saindo do sistema ótico, e a natureza desse ponto imagem é real, porque está ocorrendo a efetiva intersecção dos raios aqui, tá? Então temos um ponto imagem real, o famoso PIR, ponto imagem real. Aqui, os raios estão saindo do sistema ótico, né? Quando sai, é ponto imagem, tá? Mas quem é o ponto imagem? É o vértice do pincel. Cadê o vértice desse pincel? Se eu continuar esticando esses raios aqui para a direita, eu não vou encontrar. Então eu tenho que prolongar esses raios para a esquerda, tá? Então esse pontinho aqui, ele é o vértice do pincel de luz que está saindo do sistema ótico, tá? Quando sai do sistema ótico, é ponto imagem. Então aqui eu tenho ponto imagem. E agora vamos classificar em relação à natureza. O que está cruzando aqui é o prolongamento do raio. Então essa natureza ela é virtual. Então temos um ponto imagem virtual, o famoso PIV, ponto imagem virtual.
Tudo bem, gente? Suave até aí? Muito bom. E o último é assim, ó, os raios estão desse jeito. Repare que os raios estão saindo do sistema óptico, eles estão apontando para fora do sistema óptico, tá? Então, quando os raios saem do sistema óptico, é ponto-imagem. Quando chega, é ponto-objeto. Quando sai, ponto-imagem. Muito bem, mas quem que é o ponto-imagem? É o vértice, é o vértice do pincel. Onde está o vértice desse pincel? Os raios são paralelos, eles vão se cruzar lá no infinito, tá? Então a gente fala que é um ponto-imagem impróprio e põe o símbolo de infinito. Beleza, gente? Ficou claro? Então é bem simples, tá? Quando chega é objeto, quando sai é imagem, tá? E aí em relação à natureza pode ser real, o próprio raio de luz cruzou, pode ser virtual, que é o prolongamento do raio que cruza, né? Ou pode ser impróprio quando os raios forem paralelos. Beleza? Vogt, o que é? Vogt não tem H, viu? Não sei se vocês repararam, mas o meu nome ele fica escrito aqui, ó. E não tem H, hein? Que beleza! Tá? Então, todos os slides o meu nome aparece, tá? Não tem H. Tá bom. O que é sistema óptico? É qualquer objeto, é um sistema óptico, tá? Então, esse copinho aqui, ele é um sistema óptico, tá? O seu celular é um sistema óptico, tá? O espelho é um sistema óptico, né? Qualquer objeto é um sistema óptico, tá? Então, para nós, o que vai cair? Pode ser uma lente, pode ser um espelho, pode ser a superfície de uma lagoa, tá? Então, esses vão ser os sistemas ópticos que vão aparecer para nós. Tudo bem? Robert, obrigado, né? Obrigado. Dê um salve aí para sua mãe. Tudo bem? Né? A mãe do Robert falou que eu pareço uma certa pessoa. Não vou falar quem que é aqui, tá? Muito bem. Chama de Rogério que tá tudo certo. Meu nome é Rogério, tá? Eu sou conhecido por Vogt, mas pode chamar de Rogério. Então, eu não entendi PI infinito, tá? A PI infinito, P é de ponto, I é de imagem, tá? E o infinito quer dizer que esse ponto-imagem está lá no infinito. Por isso que a gente chama ele de ponto-imagem impróprio, tá? Professor, a imagem do POV é o PIR? A Gabriele está perguntando. Interessante sua pergunta, tá, Gabriele? Ela está perguntando a imagem, né, do ponto-objeto virtual é o ponto-imagem real? Aí eu vou falar para você, depende do sistema óptico, tá? Depende do sistema óptico, tá? A gente vai ver isso hoje e para o espelho plano, sim, isso vai ser verdade. Quando o objeto for virtual, no espelho plano, a imagem vai ser real. Mas depende do sistema óptico, tá? Então, quando o sistema óptico for o espelho plano, isso sim vai ser verdade. Muito bom. Bom dia, rei da física. Oh, que beleza, hein? Então, por da PIV, ponto objeto real dá um ponto imagem virtual? É mesmo comentário, João. Eu falei para Gabriele, depende do sistema óptico. A gente vai ver hoje para o espelho plano que isso vai ser verdade também, tá? Dá para voltar no slide anterior? Vou voltar um pouquinho no slide anterior para vocês darem um print, beleza? Back to the slide anterior. Tá aqui, ó. Printou? Printou? Beleza ou não? Printou ou não printou? Tá. Então vai. Aí o slide tópico 8 tá aqui. Printou? Posso mudar o slide? Então assim, ó. Pode aparecer na prova exercícios de simples classificação de ponto-objeto e ponto-imagem e suas respectivas naturezas, real, virtual e impróprio. Tá? Mas não é comum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar isso aqui quando a gente for estudar cada sistema óptico. E a gente vai cansar de fazer essa aplicação, tá? A gente vai cansar de fazer essa classificação, tá? É raro cair exercício só de classificação disso aqui. Pode aparecer, mas é muito raro, tá? Então, eu não vou fazer exercício de classificação
tem lá na lista de exercícios, vocês vão fazer em casa. Eu vou utilizar isso daqui a pouco. A gente vai classificar ponto objeto e ponto imagem quando a gente for ver daqui a pouco espelhinho plano, tá? Por isso eu vou continuar. Tudo bem? Beleza? Os slides não estão no HD, você vai colocar depois? Eu pedi para colocar, tá, gente? Deveria estar lá. Eu pedi para colocar os slides e a lista. Eu já pedi para fazer, deve estar lá. Veja para mim se está... Alguém achou os slides no HD, por favor? O Thiago colocou um H antes e depois, né? Que beleza. Tá tendo os desafios no Instagram? A ideia é eu voltar com os desafios do Instagram, tá? Ainda não consegui voltar. O que eu tô fazendo, gente? O que eu tô me preparando agora? Eu vou começar a fazer resolução de vestibular, tá? Então, se prepara aí que vai aparecer aí para vocês, né? Lá nas aulinhas de... Como é que fala, meu Deus do céu? Aulinhas de dúvidas, de plantão. Nas aulinhas de plantão vai aparecer umas aulinhas minhas de resolução de vestibulares, tá? Beleza? Muito bom. Então, vamos continuar. Tá falando, a Carolina tá falando que tá no slide, tá no HD na pasta quarentena, tá, gente? Então tá lá. Os slides no HD estão completos? Não. Nunca estão os slides completos, tá? Os slides não estão completos. Eu não coloco os slides completos, exceto quando eu falo, vou colocar porque não deu tempo de explicar e tal. Mas não está completo. A ideia é que você complete. Ah, professor, mas eu não consegui completar ao longo da aula. Então você tem que dar dando um print. Ó, vou mudar de slide agora. Você já deu um print nesse slide? Beleza? E se você rever a aula, eu ponho depois, eu faço uma gravação minha e eu coloco lá no YouTube. Você pode rever, as aulas anteriores estão lá no YouTube, tá? Vamos tocar o barco então. Vamos lá, tem bastante coisa para a gente ver hoje. Então, essa classificação que a gente está vendo aqui, ponto objeto e ponto imagem, eu vou utilizar ela já quando chegarmos no espelho plano, tá? Então a gente vai usar essa classificação já. Muito bem. É o seguinte, imagine que você esteja caminhando a uma velocidade de 1 metro por segundo. A velocidade de 1 metro por segundo você esteja caminhando durante o tempo de 5 segundos. A 1 metro por segundo, durante o tempo de 5 segundos, qual é a distância que você percorre? Fala para mim. Caminhando a velocidade de 1 metro por segundo, durante o tempo de 5 segundos, qual é a distância que você percorre? Fala aí para mim, qual é a distância que você percorre? 5 metros. Muito bem, tá? Muito bem. Agora imagine que você esteja fazendo uma viagem de carro a uma velocidade de 80 km por hora. Viajando a velocidade de 80 km por hora durante o tempo de 2 horas. Qual é a distância que você vai percorrer? 80 km por hora. A gente sabe que distância é velocidade vezes o tempo, tá? Então, na velocidade de 80 km por hora, durante o tempo de 2 horas, você vai percorrer uma distância de 160 km. Beleza? Tá. Aí, estou falando então de distância, tá? Agora eu quero explicar para vocês o que é essa distância chamada ano-luz, tá? Então, olha só, eu dei 2 exemplos. Você viajando na velocidade de 1 metro por segundo durante o tempo de 5 segundos, você percorreu a distância de 5 metros. Você viajando na velocidade de 80 km por hora durante o tempo de 2 horas, você percorreu a distância de 160 km, tá? E se você viajasse na velocidade da luz durante o tempo de 1 ano, que distância você iria percorrer? Você iria percorrer essa distância chamada ano-luz. Então, o que vem a ser o ano-luz? É a distância que a luz percorre em 1 ano, tá? Ou seja, vamos lá, distância é velocidade vezes o tempo. Então, se você viajar não a 1 metro por segundo e nem a 80 km por hora, mas sim na velocidade da luz do vácuo. Imagine você viajando na velocidade da luz do vácuo durante o tempo de 1 ano inteiro, tá? A velocidade da luz do vácuo, ela vale
Deixa eu colocar aqui, ó, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá? Então imagine você viajando nessa velocidade aqui, que é uma velocidade monstruosa, tá? 3 vezes 10 oitava é 3 seguido de 8 zeros, é 300 milhões de metros a cada segundo, durante o tempo de um ano inteiro, tá? Aí você vai percorrer uma distância, que é a distância de um ano-luz, tá? Bom, se é distância, eu consigo achar quanto que é um ano-luz em metros, tá? Eu consigo achar um ano-luz em unidade de comprimento no Sistema Internacional metro. Vamos fazer. Então, ó, como é que eu faço para achar um ano-luz em metros? Eu vou colocar a velocidade da luz aqui no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, né? Vezes o tempo de um ano, só que eu vou ter que colocar em segundos. Como a velocidade está em metros por segundo, o tempo de um ano eu tenho que colocar em segundos para poder achar a distância em metros, tá? Muito bem. Quantos segundos tem num ano? Vamos fazer a continha. Um ano tem 365 dias. Cada dia tem 24 horas e cada hora 3.600 segundos. Tá? Então, se eu multiplicar 365 vezes 24 vezes 3.600, vai me dar o tempo de um ano na unidade segundos. Beleza? Então, se eu multiplicar isso, vezes essa velocidade aqui, né? Como esse cara aqui está em metros por segundo, isso aqui vai estar em segundos, eu vou achar o ano-luz em metros, tá? Vai ser aproximadamente 9,5 vezes 10 a 15 metros. Você que está com o slide preenchendo aí, coloque aí, ó, 9,5 vezes 10 a 15 metros, tá? Então, essa é a distância de um ano-luz na unidade metros. É uma distância monstruosa. Gente, tá claro que vem a ser um ano-luz? Ou seja, viajando na velocidade da luz, durante o tempo de um ano, você percorre a distância de um ano-luz, tá? Então, se você sabe o que é um ano-luz, tá fácil você saber o que é, por exemplo, um segundo-luz. O que seria um segundo-luz? Um segundo-luz é você viajar na velocidade da luz durante o tempo de um segundo, você vai percorrer a distância de um segundo-luz. Beleza? O que é um minuto-luz? Viajando na velocidade da luz durante o tempo de um minuto, você percorre a distância de um minuto-luz. O que é hora-luz? Viajando na velocidade da luz durante o tempo de uma hora, você vai percorrer a distância de uma hora-luz. O que é um dia-luz? Viajando na velocidade da luz durante o tempo de um dia, você percorre a distância de um dia-luz. E assim por diante. Tá? Semana-luz, mês-luz, ano-luz. Né? Então, se você sabe o que é um ano-luz, você sabe também dizer o que é um segundo-luz, o que é um minuto-luz e assim por diante. Tá claro até aí, gente? Perguntinhas aí para mim, manda aí. Por favor, manda aí. Tudo bem? Beleza? Beleza? Muito bom. Aí é o seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma observaçãozinha, ó. Olha só. A luz faz a viagem Terra-Lua em aproximadamente 1,3 segundos. Tá? Se a luz faz a viagem, percorre a distância Terra-Lua em aproximadamente 1,3 segundos, a distância Terra-Lua é 1,3 segundos luz. Né? Ou seja, viajando na velocidade da luz, durante o tempo de 1,3 segundos, né, você vai percorrer uma distância de 1,3 segundos luz. Veja, a luz ela demora aproximadamente 8 minutos para sair do Sol e chegar na Terra. Se a luz demora aproximadamente 8 minutos para sair do Sol e chegar na Terra, qual que é a distância Sol-Terra? Aproximadamente 8 minutos-luz. Beleza? A estrela mais próxima de nós, fora o Sol, né? Uma estrela mais próxima do Sistema Solar é uma estrela chamada Próxima, da constelação Centauro. Tá? O nome dela é Próxima Centauri. E ela está a apenas 4,3 anos
luz de distância. Significa dizer que para você chegar nessa estrela, que é a mais pertinho da gente, você teria que viajar na velocidade da luz durante o tempo de 4,3 anos. Tá? Viajando na velocidade da luz durante o tempo de 4,3 anos, você vai conseguir percorrer essa distância de 4,3 anos-luz. E é a estrela mais perto de nós. Tá certo, gente? A nossa vizinha aqui, tá? A estrela mais pertinho da gente, para chegar nela, demora 4,3 anos viajando na velocidade da luz. Suave, gente? Tá? E o universo, então, não dá para você ter uma noção do tamanho do universo, né, gente? O tamanho do universo é 13,7 bilhões de anos-luz, tá? É uma imensidão monstruosa, a gente simplesmente não consegue imaginar. Tudo bem? Perguntinhas até aí? Suave? Beleza? A Ana mandou um comentário aqui, ó. Muito legal o esquema de sua aula, Vogt. Curti bastante suas listas também, que tem um link para resolução. Deve dar muito trabalho. Já que a Ana tocou no assunto, é verdade, né? Dá um trabalho monstruoso, gente. E aí eu queria perguntar para vocês, né? Qual outro professor, tem algum outro professor que põe a resolução em vídeo? Manda aí para mim, eu quero saber. Tem algum outro professor que coloca aí a resolução em vídeo? Vai, coloca aí para mim, por favor. Não tem, não tem, só você. Tá bom, já entendi. Tá. Ah, o Calçada, o Calçada tá colocando a resolução em vídeo? Todos os exercícios ele põe em vídeo? Ou só eu? Calçada é às vezes, tá vendo? Então sempre só eu, né? Tá bom. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: se só eu faço isso, por que diabos não aparece no stories do Instagram videozinhos a respeito da minha aula, hein? Vai, tô puto. Fala agora, por que não aparece? Só aparece stories de outros professores, não aparece o meu. Eu vou começar a parar de fazer resolução em vídeo e começar a colocar uma peruca aqui para aparecer nos stories. Eu tô puto com isso. Puta do trabalho para fazer o negócio para vocês e os outros aparecem no stories e eu não apareço. Quero registrar aqui a minha indignação, a minha consternação, tá certo? Se Boris Casoy estivesse aqui, ele diria para vocês: isto é uma vergonha. Muito bom. Quero ver stories meu lá no Instagram, vem. Agora tô puto, quero ver. Tá com ciúmes? Tô. Quero ver. Tudo bem? Então tá bom. Carente? Tô carente. Quero ver. A quarentena tá fazendo efeito, tá? Peruca é uma boa ideia. Não vou pôr peruca, tá? De jeito nenhum. Eu sou um clássico careca. Muito bem. Terminando o desabafo, vamos continuar. Passou, tá? Agora estou me sentindo melhor. Hashtag Vogt nos Stories. É isso aí. É isso mesmo. Dança pra gente. Gente. Dançar. Pelo amor de Deus, tá? Eu já aqui, ó, eu praticamente tenho que me virar do avesso para ensinar ótica para vocês, que não é um negócio fácil. Vocês querem que eu dance? Não. Sem peruca, sem stories. Vai cagar. No stories, no resolução de exercício em vídeo também. Agora eu fiquei puto. Tira a camisa porra nenhuma. Se eu tirar essa camisa, sabe o que vai aparecer? Uma outra camisa preta por baixo, tá? A minha pele é uma camisa preta. Isso aqui é minha pele, na verdade, tá? Isso aqui, sem a marca. Bom, vamos continuar. Que beleza. Acabou o desabafo, tá? Muito bem. É o seguinte. Ângulo visual. Então, nós temos agora que diferenciar o parecer do ser, tá? Tem coisas que parecem grandes, mas não são. Tem coisas que parecem pequenas, mas não são, tá? Então, a gente vai separar, diferenciar o parecer do ser, tá? Tá bom. Então, eu trouxe aqui, ó, duas canetinhas para vocês. As duas são da mesma marca, tá? E aí eu quero que vocês digam para mim qual das duas é maior, tá? Qual das duas aí é maior? A verde ou a marronzinha? Qual dessas duas canetinhas aqui ela é maior? A verde ou a marronzinha? Mandem para mim no chat. A verde
ou a marronzinha, né? Então, olha só, a verde parece maior, concorda comigo? Sim ou não? A verde parece maior, tá? Agora, é maior mesmo? Vocês aí não estão tendo noção de profundidade, vocês não têm noção de profundidade. A verde parece maior, né? Na verdade, quando eu coloco lado a lado, dá para você perceber que as duas têm exatamente o mesmo tamanho, tá? Exatamente o mesmo tamanho. E por que a verde parecia maior? Porque eu coloquei ela um pouquinho mais perto da câmera, tá? Então tá, aqui a gente consegue colocar lado a lado para que vocês possam ver que elas têm exatamente o mesmo tamanho, tá? Mas tem situação que a gente não consegue colocar lado a lado, tá? Por exemplo, não dá para colocar lado a lado o Sol e a Lua, para perceber que o Sol é bem maior que a Lua. Tudo bem? Então, ó, nós vamos ter que diferenciar o parecer do ser, tá? Então tem uma grandeza na ótica que diferencia o parecer do ser, tá? Parece maior, parece menor, não quer dizer que seja maior ou que seja menor. Por exemplo, um aviãozinho. O avião voando, quando você vê o avião voando lá no céu, ele parece pequenininho. Agora, o avião é pequenininho? Não é, né, gente? Eu sei que o avião não é pequeno. Por quê? Porque eu já estive perto de um avião, tá? Eu já entrei num avião, tá? Então eu sei que o avião não é pequenininho, tá? Mas ele voando, ele parece pequenininho, beleza? Mas ele não é pequeno, tá? Então tá. Por que ele parece pequeno, então, já que ele não é pequeno? Ele parece pequeno porque ele está lá longe. Bom, então tem uma grandeza na ótica que ela leva em conta não só o tamanho, mas ela leva em conta a distância também, tá? E essa grandeza é o ângulo de observação. Tudo bem, gente? É assim, ó, vou tentar fazer aqui para vocês, tá? Olha só. Se eu colocar aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? Olha só. Se eu pegar a parte de cima da caneta, ligar com o olho do observador e a parte de baixo, vai dar o ângulo de observação, tá? Mais longe o ângulo é menor, mais perto o ângulo é maior. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu tenho um objeto aqui, na verdade o lápis, tá? E aqui é o mesmo lápis, tudo bem? Então eu tenho o lápis aqui e o mesmo lápis. Você pode medir aí na tela do seu computador, vai perceber que é exatamente o mesmo tamanho, tá? Aí eu vou ligar a ponta do lápis com o olho do observador e com a outra ponta do lápis, tá? E aí quando eu ligo, eu tenho um certo ângulo visual aqui, alfa. Muito bem, então o observador está enxergando este objeto aqui, este lápis, na posição 1, o ângulo visual alfa, tá? Aí eu pego o mesmo objeto, agora mais para trás, né? E ligo as pontas do objeto com o olho do observador, o ângulo visual vai ser menor. Tudo bem? Então, olha só. O objeto tem exatamente o mesmo tamanho, só que para esse observador aqui, o objeto na posição 1, ele parece maior que o mesmo objeto na posição 2. Por que ele parece maior? Porque ele é visto com um ângulo visual maior, tá? Então, toda vez que o examinador falar no texto da questão parece maior, parece menor, não quer dizer que seja maior ou que seja menor, tá? Então, muito cuidado com essa palavra parece. Parecer maior, parecer menor está relacionado ao ângulo de observação, tá? Então, como o ângulo visual alfa é maior que o beta, o objeto na posição 1 parece maior que o mesmo objeto na posição número 2, tá? Ele parece maior na posição 1 porque ele é visto com um ângulo visual maior. Beleza, gente? Algumas provas aparece também como tamanho aparente, tá? Então você pode colocar aqui embaixo do ângulo visual, você pode colocar entre parênteses, tá? Coloca aí tamanho aparente, ângulo visual ou tamanho aparente, tá? Quando você vai estudar astronomia, você não faz sentido você falar em tamanho do Sol, tamanho da Lua, você não fala disso. Você fala em tamanho aparente, tá? E aí quando você olhar um livrinho de astronomia, o tamanho aparente, o tamanho aparente da Lua é meio grau. Quer dizer, o que é o tamanho aparente? É o ângulo que a gente observa a partir da Terra, tá? Beleza? O próprio Cruzeiro do Sul, né? Vocês já viram lá no céu o Cruzeiro do Sul, tá? Então, o Cruzeiro do Sul parece aquelas estrelas lá bonitinho, tá? Mas na verdade, do jeito que eles parecem, tá tudo no mesmo plano, mas não tá. Tem uma estrela que tá muito mais perto, a outra tá mais distante, né? O Cruzeiro do Sul
Se você pudesse olhar de lado, né, não seria aquela coisa que a gente vê bonitinha, tá? A gente parece que vê tá tudo lá, as estrelas no mesmo plano, mas uma tá mais para frente, outra tá mais para trás, tá? Mas o nosso, para nós, vai ser sempre esse ponto de vista que é o ponto de vista da Terra. Beleza, gente? Então tá. Então, e por que é legal a gente colocar o ângulo, né? Porque a gente pode calcular esse ângulo, tá? E como é que a gente calcula? Ó, o ângulo visual em radianos, ele é aproximadamente, presta atenção aqui, queridos, aqui é aproximadamente. Esta relação não é uma relação de igualdade, é uma relação de aproximação, tá? Senão o professor de matemática vai vir encher meu saco depois, tá? É aproximadamente o tamanho dividido pela distância, tá? Então você vai pegar o tamanho do corpo, tamanho do objeto, e vai dividir pela distância que ele está ao observador, tá? Então é isso aqui, ó. O ângulo em radiano é aproximadamente o tamanho do objeto pela distância que ele está ao observador, tá? Então é bem simples. Eu quero saber qual que é o ângulo visual aproximado que eu enxergo a pirâmide de Quéops. Então eu estou lá no Egito, né? Estou vendo a pirâmide, eu pego lá o tamanho da pirâmide e divido pela distância que eu estou da pirâmide. O tamanho dividido pela distância me dá o valor aproximado do ângulo em radiano. Ah, eu quero saber qual é o ângulo em grau. Bom, se você achou o ângulo em radiano, como é que faz para converter para grau? Pi radianos é 180 graus. O que você achou em radianos, x graus, faz uma regrinha de 3. Beleza? Quando você dividir o tamanho pela distância, você vai achar o ângulo aproximado em radiano. Se quiser achar em grau, tem que fazer uma regrinha de 3. Tudo bem, gente? E aí, ó, dá para agora a gente explicar situações como esta, tá? Então aqui, ó, o cara em cima lá do camelo, né, parece que o tamanho dele é o dobro do tamanho dessa piramidezinha aqui, né? Mas não é, né? Olha só, pela sombra dá para ver que ele está bem mais perto da gente do que a pirâmide. Então, a pirâmide está muito mais lá para trás, tá? E aí dá para vocês terem várias fotos dessa na internet, né? Fotos desse tipo aqui, ó, né? Então parece que o marido está segurando a esposa pelo braço, que a esposa ela é pequenininha, tá? Mas não é, tá? Possivelmente ela seja até do mesmo tamanho que o cara, mas ela parece bem menor aqui, ela aparece numa miniatura porque ela está lá mais para trás, tá? E como é que eu sei isso? Pela sombra. A sombra do cara tá aqui, tá? A sombra dela não tá aqui lado a lado, tá? Eu nem vejo a sombra dela, tá? Possivelmente aqui é um terreno que dá uma encurvada ali para baixo e a sombra dela tá lá para trás, não dá nem para ver, tá? Então, aqui parece que ela é bem menor que o cara, né? Mas não é bem menor, tá? É porque ela tá muito mais para trás. Você está vendo, né, a partir da foto tirada, né? O ângulo visual que se observa ela é bem menor que o ângulo visual que você observa ele, tá? Por isso que ela parece bem menor que ele, tá? Mas ela não é bem menor que ele. Tudo bem, gente? Tá claro até aí? Perguntinhas. Vamos lá, manda aí para mim, por favor, no chat. Vou mudar a slide, tá? Vocês querem dar um print sem essa foto aqui, ó? Vou tirar a foto aqui para você dar um print no slide, ó. Aqui, ó. Dá um print aí. Muito bom. Vamos lá. Meta de 100 stories por semana para fazer as resoluções de vídeo. Que beleza. Muito bom. Posso mudar os slides, gente? Sim. Dúvidas até aí? Beleza? Então vocês fiquem atentos aí nas resoluções, nos horários de plantão, tá? Nos horários de plantão deve aparecer eu aí para começar a fazer resolução de prova, beleza? De várias provas, tá? Nesse esquema que eu faço aqui
nos slides. Posso mudar os slides? Já que você não quer escrever, levanta o braço pelo menos, tá? Posso mudar o slide? Posso mudar o slide? Ninguém levantou o braço. Não está aparecendo pelo menos aqui para levantar o braço, tá? Para mim. Quer dizer que o sol apagasse levaria 8 minutos para percebermos? Sim. Isso mesmo, Jonas. Se o sol apagar agora, a gente tem 8 minutos mais ou menos, 8 minutos e meio, tá? Mais ou menos de tranquilidade, até perceber que o sol realmente apagou e aí a gente entrar em completo desespero. Muito bom. Pode mudar. Então tá bom. Então vamos lá. Então, com isso, a gente... deixa eu fazer a continha aqui. Então, olha só. Você aprendeu, você viu lá na 4ª série com a tia Eneida. Lembra da tia Eneida? Você aprendeu lá na 4ª série que Sol é bem maior que a Lua. Mas não é o que você observa. Concorda comigo? Se você for lá fora agora, né? Agora é de manhã. Se você for ali fora, você consegue localizar no céu o Sol. E dependendo da fase da Lua, né, você consegue ver a Lua de dia, tá? Então, por exemplo, a Lua nova ela aparece de dia. Na quarto crescente, quarto minguante também dá para ver de dia, tá? Dependendo da época do ano, até a Lua cheia você consegue ver bem na manhãzinha ou bem no começar, né, do entardecer, tá? Mas se você, então, dependendo da fase da Lua, se você for buscar lá no céu, você consegue ver o Sol, depois consegue ver a Lua, né? Não necessariamente um do lado do outro ou um na frente do outro, que seria o eclipse, tá? Dá para ver, dá para você olhar para o Sol de relance e olhar para a Lua. E você tem você tem a noção, a percepção que Sol e Lua têm o mesmo tamanho, tá? Mas não foi o que a tia Neida falou, ela falou que o Sol era bem maior que a Lua. Pô, mas não é o que eu vejo. Para mim, o Sol e Lua parecem do mesmo tamanho, tá? Então vamos ver por que parece do mesmo tamanho, embora não seja do mesmo tamanho, tá? Então a relação está no ângulo visual, tá? Então olha só. Essas duas fotos aqui fui eu que tirei. Eu tirei essas duas fotos do mesmo local, tá? O Sol estava se pondo, tá? E aqui a Lua estava nascendo, tá? Entre uma foto e outra, mais ou menos umas 2 horas, tá? O Sol se pôs, depois a Lua cheia nasceu e eu tirei a foto do mesmo local. E aí, se você reparar, o Sol e a Lua parecem do mesmo tamanho, tá? Você pode colocar algum objeto aí para comparar na tela do seu computador. Eu vou colocar isso aqui para mim, ó. Mais ou menos a espessura dessa caneta aqui, ó. Eu coloco aqui a Lua, mais ou menos a espessura da caneta, e o Sol mais ou menos a mesma espessura da caneta, tá? Então, visto da Terra, Sol e Lua parecem do mesmo tamanho, tá? Muito bem, mas tem o mesmo tamanho? Não. Então por que parecem do mesmo tamanho? Porque são observados praticamente com o mesmo ângulo visual. E aí é legal que dá para fazer a conta, tá? Então vamos fazer a conta. Como é que eu faço? Então nós estamos aqui na Terra, tá? Imagina o teu olho aqui na Terra para olhar a Lua, tá? Como é que a gente faz para calcular o ângulo visual que você observa a Lua, tá? Então olha só, vou pegar o tamanho da Lua e vou dividir pela distância Lua-Terra, tá? O tamanho da Lua 3.500 km, distância da Lua à Terra, 380.000 km. Valor aproximado, tá? E aí, ó, se eu pegar esse tamanho e dividir por essa distância, eu vou obter o ângulo aproximado em radianos. E aí eu quero converter para grau. Como é que eu faço? Eu faço π radianos, 180 graus, o que eu achei em radiano, x graus, tá? Eu já fiz a conversão, então se eu dividir esse número por esse, eu obtenho o ângulo em radianos, convertendo para grau, aproximadamente meio grau, tá? O tamanho aparente da Lua é cerca de meio grau, tá? 30 minutos de grau. Tudo bem? Então esse é o tamanho aparente que a gente observa a partir da Terra, né? O tamanho aparente da Lua. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa com o Sol, tá? Então eu vou pegar o tamanho do Sol, o diâmetro do Sol, 1.400.000 quilômetros, e vou dividir pela distância Sol-Terra, 150 milhões de quilômetros. Essa distância Sol-Terra aqui, ó, também é conhecida como uma unidade astronômica, tá? A distância do Sol para a Terra a gente chama de uma unidade astronômica. Você já possivelmente viu alguma coisa na internet, né? U maiúsculo
A maiúsculo, UA. O que é 1 UA? É uma unidade astronômica, que é a distância Sol-Terra, 150 milhões de quilômetros. Aí se eu pegar esse número aqui, 1.400.000, e dividir por 150 milhões, eu vou obter o ângulo em radianos. Já fiz a conta, a regrinha de 3, converti para grau, deu, que beleza, aproximadamente meio grau. Beleza, gente? Joia. Então, qual é a relação do que parece? Tá? O tamanho aparente do Sol, meio grau. O tamanho aparente da Lua, meio grau. Então, vistos da Terra, Sol e Lua parecem do mesmo tamanho, porque tem praticamente o mesmo ângulo visual. Tá? Se eu dividir o ângulo visual que observa o Sol pelo ângulo visual que observa a Lua, tá? Eu obtenho a relação do que parece. Tá? Então, ó, o ângulo visual que observa o Sol pelo ângulo visual que observa a Lua, né, meio por meio vai dar 1, tá? Então, o Sol parece do mesmo tamanho que a Lua, porque são vistos praticamente o mesmo ângulo visual. A relação entre os ângulos visuais vai dar 1. Beleza? Agora, eles são do mesmo tamanho? Não. Né? Qual é a relação real de tamanho? A relação real de tamanho é a seguinte, tá? Eu vou dividir o tamanho do Sol pelo tamanho da Lua para achar a relação real de tamanho. O diâmetro do Sol pelo diâmetro da Lua dá aproximadamente 400, tá? O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua, mas vistos da Terra, Sol e Lua parecem do mesmo tamanho porque são vistos com praticamente o mesmo ângulo visual. Ficou claro, gente? Beleza? Tudo bem? Perguntinhas até aí? Se o Sol se apagasse, perceberíamos a ausência do calor antes de 8 minutos? Não, porque o calor é onda eletromagnética na faixa do infravermelho, tá? E luz também é onda eletromagnética na faixa que a gente consegue, nosso sistema visual consegue. E ambos são ondas eletromagnéticas e ambos viajam no vácuo na mesma velocidade, tá? Então, na hora que começar a esfriar, vai ser na hora que começar a luz apagou, que a gente percebeu que ela apagou, é quando a gente vai começar a perceber que vai começar a esfriar também. Tudo bem? O que você faria nesses últimos 8 minutos? Eu pediria uns stories para os meus alunos, tá? Muito bom. Beleza. Dá um print aí no slide, gente, que eu vou mudar, tá? Vai dar um print aí no slide. Poderia explicar por que para calcular o ângulo visual devemos dividir o diâmetro pela distância? Exercício na última lista que abordava isso. Não? Imagino que não. Vai ter exercício na lista de agora. Agora vocês vão fazer bastante conta de ângulo visual, tá? O ângulo visual é o tamanho pela distância, é um valor aproximado. É assim que a gente calcula o ângulo visual. Não entendi essas duas relações que você fez. Explica de novo, por favor. Explico. Olha só. Quando eu divido o ângulo visual, lembra, o ângulo visual é o que? Parece, tá? Então, o ângulo visual que observa a Lua a partir da Terra é cerca de meio grau. O ângulo visual que a gente observa o Sol a partir da Terra é cerca de meio grau. Então, quando eu dividir esses ângulos visuais, a razão vai dar 1, tá? Então, se a razão vai dar 1 é porque eles parecem ter o mesmo tamanho, tá? Então, quando você divide os ângulos visuais, você tem a relação do que parece, tá? Agora, a relação real de tamanho é dividindo os tamanhos, tá? Eu divido o diâmetro de um pelo diâmetro do outro para achar a relação real do que tamanho. Por que que eu fiz isso, tá? Porque vai ter exercício que ele vai perguntar para você, né? Tem um exercício da Unifesp que ele vai falar assim, por que que o Sol, sendo cerca de 110 vezes maior do que Vênus, por que que ele parece apenas 30 vezes maior? Então você vai ter que calcular a relação do que parece. E qual é a relação do que parece? Você calcula o ângulo visual que você observa Vênus, né? No caso, o exercício vai ser Vênus, não vai ser a Lua. Calcula o ângulo visual que você observa o Sol e divida um ângulo visual pelo outro para achar a relação do que parece, tá?
Então, quando o cara falar para você que o Sol parece apenas 30 vezes maior que Vênus, você vai concluir no exercício, porque a relação dos ângulos visuais vai dar aproximadamente 30, embora o Sol seja cerca de 110 vezes maior do que Vênus. Tá? Então, eu fiz a relação do que parece, depois eu fiz a relação do tamanho real, porque é uma conta que vai ser pedida no exercício, tá? Eu não estou fazendo o exercício aqui, porque eu não quis fazer, tá? Então eu estou fazendo algo que fosse muito parecido com o exercício que está na sua lista para você chegar lá e entender o que fazer, tá? Então a relação do que parece é a relação dos ângulos visuais. A relação real de tamanho é a relação dos tamanhos, dos diâmetros dos astros. Beleza? Suave, gente? Muito bom. Esse slide está na folhinha? Não, esse slide não está na folhinha. Não está na folhinha, tá? Quiser dar um print, não está na folhinha. Professor, você não aceitou o convite da NASA nos anos 90? Gente, nos anos 90 eu não tinha nem nascido. Por que eu aceitaria o convite da NASA? Vocês acham que eu tenho quantos anos? Tem vestibular depois do fim do mundo? Tem, tá? Sempre vai ter vestibular, independentemente se o mundo acabar ou não, ou seja, sempre vai ter emprego para professor. Muito bom. Então nós terminamos a parte de introdução à ótica, beleza? Beleza. Então a gente vai... então a tarefa para casa vai envolver só até aqui, tá? Só até a parte de introdução à ótica. Agora vamos começar a reflexão da luz, tá? Então vamos viajar na reflexão da luz. Então, exercícios de reflexão vão aparecer só na próxima aula, porque agora, né, a gente vai ter que discutir várias coisas de reflexão, tá? Antes de começar a fazer exercício. Beleza? Muito bom. Então, reflexão da luz. As cores. Por isso que eu mudei agora, ficou o tópico número 1, tá? Porque agora é um novo assunto. Agora a gente está no capítulo de reflexão da luz. Muito bem, cores, né? A luz branca, ela é policromática, ela é formada das 7 cores do arco-íris, tá? Então, se você pegar a luz branca aqui, passar num prisma, você vai ter a decomposição da luz branca, que a gente vai ver isso mais para frente, se chama dispersão da luz. Por hora, eu quero que você apenas tente memorizar a sequência das cores do arco-íris, tá? Então, de cima para baixo, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Professor, eu tenho que decorar a sequência das cores? Olha, nos principais vestibulares não tem mais caído decoreba, tá certo? Não tem. Então, nos principais vestibulares, nos grandes vestibulares, não vai precisar decorar. Agora, tem alguns vestibulares por aí que eles ainda cobram essa parada, tá? Tem os vestibulares de medicina, por exemplo, na cidade de Santos, e os caras pedem umas coisas muito estranhas ali, tá? Então, vai ser melhor decorar. E aí você vai perceber que é fácil decorar, é só pensar nas iniciais, né? Ó, V-L-A-V-A-A-V. Então, é o tal do Vlava-Ave. Vlava-Ave, tá? Que são as iniciais de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Beleza? Pô, professor, mas eu até decorei o Vlava-Ave, mas na hora da prova eu me confundi, porque tem muito V e muito A, né? Eu não sabia se o primeiro V era de vermelho, era de verde ou era de violeta. Eu não sabia se o primeiro A era de amarelo, de azul ou de anil, tá? Isso porque eu coloquei L aqui de laranja, que tem professor que coloca A de alaranjado, né? Se o cidadão coloca A aqui de alaranjado, por que não coloca A no vermelho de avermelhado, né? Muito bem. É muito V e muito A, tá certo? Se é muito V e muito A, fica difícil memorizar. Então seria melhor a gente decorar em inglês. Vocês sabem inglês? Então como é que é vermelho em inglês? É red. Laranja, orange. Amarelo, yellow. Verde, green. Azul, blue. Anil, indigo. E violeta, violet. Tá? Red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Muito bem.
E aí as iniciais ficam Roy G. Beef, tá? Então é muito fácil decorar. Roy G. Beef. Imagina uma torcida, né? Roy G. Beef, Roy G. Beef, Roy G. Beef. Então é fácil decorar, tá? Você já deve ter visto isso aqui, né? Tem professor de química que quando fala alguma coisa a respeito de cores no começo do ano, né? Ele fala de Roy G. Beef, né? Você já deve ter visto em algum professor falar Roy G. Beef, certo? Por que é legal você decorar Roy G. Beef ao invés do Vlava Ave? Porque o Roy G. Beef não repete a letra. Professor, mas o Y não repete o I? Não, Y e I não são a mesma letra, tá? São letras diferentes. Tudo bem? Bom, isso aqui eu vou precisar mais para frente, tá? Então, por enquanto, por hora, apenas lembrar que a luz branca ela é policromática, ela é formada das 7 cores do arco-íris. Mais para frente, a gente vai ter que relembrar a sequência das cores. Vou voltar a falar mais para frente do Roy G. Beef, beleza? Muito bom. As cores primárias. Então, podem aparecer nos vestibulares, né? Os caras podem falar de cor primária e cor secundária, tá? Por exemplo, o Enem. O Enem. Então, nas cores primárias são 3, tá? É o famoso RGB, que são as iniciais de Red, Green and Blue, tá? Então, se você, por exemplo, fizer um círculo, aliás, 3 círculos aqui, né? De tal forma da intersecção aqui dos 3, igualzinho você faz naqueles exercícios de conjunto de matemática, e pintar os 3 círculos externos com as cores primárias RGB, tá? Red, Green and Blue, né? Vermelho, verde e azul, tá? Então, nos círculos externos, nós temos as 3 cores primárias, RGB. As cores secundárias são a soma de 2 cores primárias, tá? Então, se eu somar o vermelho com o azul, vai dar o magenta. Se eu somar o azul com o verde, vai dar o ciano. E se eu somar o verde com o vermelho, vai dar o amarelo, tá? Então, as cores secundárias são magenta, ciano e o amarelinho. Tudo bem, gente? Beleza até aí? E se você somar as 3 primárias, já vai dar o branco. Beleza? Tá. Eu não preciso saber que o magenta é a soma do azul com o vermelho, tá? Quando caiu no Enem, ele explicou, ele falou isso para você, tá? O magenta é o azul com o vermelho, o ciano é o azul com o verde e o amarelo é o verde com o vermelho, tá? Então, vamos lembrar apenas das 3 cores primárias. E aí, uma outra observação importante que eu tenho que fazer para vocês é a seguinte. Veja, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou professor de física, beleza? Eu sou professor de física, né? Eu não sou professor de pintura. Então, não estamos misturando tintas, estamos misturando luzes, tá? Aqui é mistura de luzes. Professor, mas na aula de educação artística eu aprendi que se eu misturar a tinta tal com tal tinta vai dar tal cor. Não importa o que você aprendeu na aula de educação artística. Aqui você está misturando luzes, não é tintas. Aqui é luzes. Tá claro, gente? Tá? Então estamos misturando luzes. Luzes. E não tintas. Tá? Esqueça o que você viu a respeito de mistura de tintas. O que cai na prova é mistura de luzes. Tranquilo? Posso mudar o slide? Posso mudar? Perguntas, dúvidas até aí? Tranquilo? Dá um print aí, ó, no slide. Printou? Podemos mudar? Bom, e aí como é que a gente faz, né, para saber a cor de um corpo, tá? Então vamos estudar a cor de um corpo por reflexão. Na verdade, a cor de um corpo por reflexão depende de 3 coisas, tá? Depende da luz que está iluminando o corpo, depende da luz que o corpo está refletindo e depende da sua capacidade de enxergar aquela luz que o corpo refletiu, tá? Então depende da luz que está incidindo no corpo, depende da luz que o corpo está refletindo
e depende da sua capacidade de enxergar aquela cor que o corpo refletiu, tá? Vamos pressupor que todos nós nós tenhamos visão perfeita para cores, tá? Imagine que todo mundo aqui vai enxergar perfeitamente todas as cores, tá? Então, qual vai ser a cor de um objeto por reflexão? Dado que a gente enxerga, tem visão perfeita para cor, então a cor de um corpo por reflexão vai depender da luz que está iluminando ele e da luz que ele está refletindo para os nossos olhos, tá? Então, por exemplo, essa blusa aqui, ó. Eu tenho uma blusa aqui, ó. E essa blusa aqui, ela é vermelhinha, tá certo? Essa blusa, ela é vermelha. Por que essa blusa é vermelha, tá? Tá vindo luz branca ali, ó, tá? Então aqui na minha frente tem uma lâmpada e ali tem outra lâmpada, as duas estão mandando luz branca. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Dá para ver, ó? Tem uma lâmpada aqui, né? E outra ali, tá? Elas estão refletindo a luz, tá? E aí tá vindo luz branca para cá, tá? E aí o que acontece? A luz branca pegou, mas a gente acabou de ver que a luz branca ela é policromática, ela é formada das 7 cores, certo? Então na hora que a luz aqui pegar, né? As 7 cores, a luz branca, as 7 cores incidiram aqui, né? E o que está acontecendo? Está chegando vermelho no meu olho, certo? Então essa superfície aqui, né? Ela tem a capacidade de absorver todas as outras 6 e refletir só a luz vermelha, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o tampo da mesa, você olha para o tampo da mesa e você vê o tampo da mesa vermelho quando iluminado com luz branca, tá? Então, quando você está iluminando ele com luz branca, o que está acontecendo? A luz branca é a soma das 7 cores, tá? Então, se você está mandando as 7 cores aqui, a luz branca, e você está vendo a superfície vermelha, quer dizer que essa superfície tem a propriedade de refletir apenas a cor vermelha. E o que está acontecendo com as outras 6 está absorvendo. Beleza, gente? Então você mandou a luz branca, né? Policromática, 7 cores, tá? E ele voltou só o vermelho, ele refletiu só o vermelho, tá? Então essa superfície aqui, se ela é vermelha, sob luz branca, é porque ela reflete só a luz vermelha e absorve as outras 6, tá? Então a próxima pergunta é, o que acontece então se eu iluminar ela com uma luz monocromática azul, né? Olha o que está acontecendo com o azul, eu não estou mandando a luz branca, não estou mandando a 7, eu mandei o azul, na hora que o azul pegou aqui na superfície, ele não refletiu, tá? Por quê? Porque essa superfície ela absorve o azul, ela tem a capacidade de refletir apenas o vermelho. E o que acontece então se eu jogar só o azul? Se eu jogar só o azul, ela vai absorver. Não vai refletir nada. E se não vai refletir nada, não vai chegar luz no meu olho. E se não vai chegar luz no meu olho, eu vou ver ela preta, tá? Ela não refletiu nada. Tudo bem, gente? Então, se um objeto ele é vermelho sob luz branca, quer dizer que ele está refletindo a luz vermelha e está absorvendo as demais. O que acontece se eu iluminar esse objeto só com luz monocromática azul, né? Ele vai absorver, não vai refletir nada. Você está iluminando só com azul, ele vai absorver o azul, ele reflete só o vermelho. Se você jogou só azul, ele absorve, não reflete nada, e aí você vai ver ele preto. Tranquilo até aí? Beleza? Muito bem. Você tem luz de blogueiro. Sim, eu tenho todos os equipamentos que você imaginar aqui, tá? A mistura das 3 primárias forma luz branca? Sim, tá? Então eu não preciso necessariamente ter as 7 cores para me dar o branco, tá? Eu posso somar, por exemplo, as 3 primárias, já vai me dar o branco, tá? Como é que funcionam os filtros de luz das telas de celular? Não entendo o porquê das imagens ficarem meio amareladas. Veja, os filtros de luz da tela do celular, né, não nos importa muito, tá? O que importa são os filtros de luz. Isso é importante. Então, quando cair na prova um exercício que fala de um filtro de luz, tá? Isso é importantíssimo. O nome da cor do filtro
é o nome da cor que ele deixa passar. Guarda isso. Filtro verde, deixa passar a luz verde, bloqueia as demais. Filtro azul, deixa passar a luz azul, bloqueia as demais. Filtro vermelho, deixa passar a luz vermelha, bloqueia as demais. Então, o nome do filtro da luz, a cor do filtro da luz é a cor que ele deixa passar, tá? Então, isso é importante. Isso a gente vai ver mais para frente em exercícios. Nem sempre vai ser assim. Estamos falando apenas do caso específico que a mesa for vermelha. Tá, isso. Então, essa mesa ela é vermelha quando iluminada por luz branca, porque ela tem a capacidade de refletir a luz vermelha e absorver as demais. Se ela é vermelha quando iluminada por luz branca e eu iluminar ela só com luz monocromática azul, ela vai nos aparecer preta, tá? Então, olha só. Foguete, não entendi porque a mesa fica preta. Ela não deveria ficar branca, já que ela absorve a luz? Gente, se ela absorveu, por que ela vai ficar branca, né? Se ela absorveu a luz azul, ela não refletiu. Não está chegando luz no seu olho, tá? Então, uma coisa que é importante. Vamos retomar um pouquinho. Como é que a gente enxerga, tá? Para a gente enxergar, a luz tem que atravessar a córnea, atravessar o cristalino, bater lá no fundo do olho, na retina. Então, para a gente enxergar um objeto, a luz tem que chegar no nosso olho, beleza? Aqui, você mandou a luz azul, a mesa absorveu essa luz. Ela não refletiu, ela absorveu, tá? E aí, se não refletiu, não está chegando luz. Se não está chegando luz, você não vai ver uma coisa branca, tá? Não está chegando luz, ela vai aparecer preta. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Então, a Beatriz está perguntando se a mesa for branca e jogarmos várias cores, ela vai absorver todas? Então, Beatriz, para responder a sua pergunta, tá? E a pergunta parecida que a Carol está fazendo aqui, ó. Vamos lá, vou fazer um exemplo com vocês, tá? Então, normalmente, essas coisas aqui aparecem, exercícios de cores, aparecem com as cores da bandeira do Brasil, tá? Então, vamos lá. Pergunto, vocês sabem as cores da bandeira do Brasil? Sim ou não? Então, primeiro, para acertar exercício de cor, tem que saber as cores da bandeira do Brasil, tá? Então vai, o retângulo, qual é a cor do retângulo da bandeira do Brasil? Qual é a cor do retângulo? Diz aí para mim no chat, manda aí para mim. Qual é a cor do retângulo? Manda aí, qual é a cor do retângulo? Tô esperando. Qual é a cor do retângulo? Verde. Botaram vermelho aqui, não é vermelho não, Beatriz, é verde, tá? Beleza, tá. O losango. Qual é a cor do losango? Cor do losango, amarelo, beleza. O círculo, qual é a cor do círculo? O círculo, qual é a cor do círculo? Azul, beleza. Aí tem umas estrelas e tem uma faixa, né? Qual é a cor das estrelas e da faixa? A cor das estrelas da faixa, ela é branca. Beleza. Até aí, um outro sacanagem falou, né? Errado de propósito. Até aí todo mundo sabe. Aí na faixa tem um escrito. O que está escrito lá? Ordem e progresso, tá? Eu quero saber a cor da letra. Ordem e progresso. Qual é a cor da letra? Manda aí para mim. Qual é a cor da letra que está escrito ordem e progresso? Preto, 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 azul, verde, preto, 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 branco, verde. Gente, mais da metade não sabe as cores da bandeira do Brasil, hein? Que beleza! Não tem preto na bandeira do Brasil. Ordem e progresso está escrito em verde, tá? Vou pegar a bandeira aqui para mostrar para vocês, ó. Opa, peguei a bandeira errada. Aqui, ó. Ordem e progresso. Ordem e progresso aqui, ó. Está escrito em verde, tá? Está escrito em verde. Dá para ver, ó. Verdinho. Verde, 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 verde. Beleza? Ordem e progresso. Tem uma outra bandeirinha aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Tá escrito em verde. Beleza? Verde. Suave, gente. Muito bom. Muito bom. Então tá. Então, mais da metade não sabia disso, né? Então, se não sabe as cores da bandeira do Brasil, como é que você vai acertar uma questão de cores na prova? Tem que saber as cores da bandeira do Brasil, tá?
E se você não sabe as coisas da bandeira do Brasil, eu não vou nem pedir para cantar o hino, né? Vai ser pior do que a Vanusa cantando. Que beleza. Muito bom. Então vamos lá. Então, ó, quando você ilumina a bandeira do Brasil com luz branca, aqui é verde, sob luz branca, porque aqui tem a propriedade de refletir apenas o verde e absorver as demais, tá? Aqui é amarelo, sob luz branca, porque reflete só amarelo, absorve as demais. Aqui é azul, sob luz branca, porque reflete só azul, absorve as demais. A faixa e as estrelas são brancas, sob luz branca, porque refletem todas, tá? E o escrito é verde, sob luz branca, porque reflete o verde e absorve os demais. A minha pergunta então é a seguinte: como que vai aparecer a bandeira do Brasil se você iluminar ela com luz monocromática verde? Então, ó, agora eu quero, ela é assim, ela tem essas cores sob luz branca. Como é que ela vai ficar se eu iluminar a bandeira do Brasil com luz monocromática verde? Como é que fica? Aqui não era verde sob luz branca? Sim, era verde sob luz branca porque refletia só o verde e absorvia as demais. Se você só jogar verde, vai continuar refletindo verde. E aqui vai ficar verde. Quando você iluminar... Aqui era amarelo, né? Sob luz branca, porque refletia só o amarelo e absorvia as demais. Se você jogar só verde, vai absorver. Não vai refletir nada, vai ficar preto. Tá? Aqui era azul, sob luz branca, porque refletia só azul e absorvia as demais. Se você jogar só verde, ele vai absorver, vai ficar preto. Tá? As faixas e as estrelas são brancas sob luz branca porque refletem todas. Se você jogar só verde, vai refletir só verde. Tá? E aí o escrito era verde sob luz branca porque refletia só verde. Se você jogar só verde, continua refletindo só verde. Então vai ficar verde, aqui preto, o escrito em verde, as estrelas em verde e a faixa em verde. Fica assim a bandeira do Brasil. Pegou, gente? Dúvidas até aí? Dá um print aí para mim, por favor, tá? Sacou? Vocês entenderam, gente? Questões que envolvem cores, fala para mim, manda aí para mim no chat. Tá tranquilo? Posso mudar então? Então, objetos brancos refletem todas as cores? Sim, objetos brancos sob luz branca porque está refletindo todas, tá? Tá refletindo todas. Beleza? Podemos seguir, gente? Então, essa parte de cores, tá? Ela é mais comum no Enem, tá? A gente vai voltar a fazer exercícios. Vou colocar um exercícios, não agora, né? Na próxima aula eu vou colocar exercícios de cores para vocês fazerem. Vira e mexe. Aparece na provinha do Enem. Beleza? Então vamos que vamos. Agora, dentro da reflexão da luz, né? A gente está no capítulo de reflexão da luz, tá? Quem é daltônico tem algum defeito de visão para cor, tá? Então, na sua retina lá, você tem as células que captam a luz, você tem os cones e os bastonetes. Os cones são receptores para cores, tá? A pessoa que é daltônica, ela tem algum tipo de defeito nesses cones aí para recepção para cores, tá? Se ordem e progresso estivesse escrito em preto, no caso de incidir luz verde, como ficaria? Ficaria preto, né? Se a superfície é preta, quando você está jogando luz branca, porque está absorvendo todas. Se você jogar só verde, continua absorvendo. Tá claro, gente? Ademário, beleza, Ademário? Entendeu o que eu falei? Né? Se a superfície ela é preta sob luz branca, é porque ela absorve todas. Aí qualquer uma que você jogar, ela vai absorver. Se você jogar só verde, ela absorve e aí continua sendo preto. Beleza? Muito bom. Aí é o seguinte, vamos que vamos. Então, tipos de reflexão, tá? Então a gente tem a reflexão especular, também chamada reflexão regular, tá? Em que os raios batem na superfície e mantêm o paralelismo. Reflexão regular ou especular tem a ver com espelho, tá? Especular é de espelho. E a reflexão difusa ou difusão, né? Em que os raios perdem o
paralelismo, tá? Você enxerga a maioria dos objetos por reflexão difusa. Você enxerga a maioria dos objetos por difusão, tá? A luz bate e espalha, né? Então, por exemplo, essa canetinha aqui, a luz incide e espalha, tá? Daqui eu consigo ver ela e daqui eu consigo ver ela, porque ela bate luz e espalha para tudo quanto é lado. Tudo bem? Muito bem. Nós vamos então agora analisar as leis da reflexão, tá? Vamos lá. Posso mudar o slide, gente? Beleza? Beleza? Posso mudar o slide. Leis da reflexão. São duas, a primeira e a segunda. A primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a normal estão todos no mesmo plano. O raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, tá? Então, imagina um plano aqui em que o raio incidente está neste plano. Aí eu vou desenhar a normal a essa superfície. Na física, normal significa perpendicular, tá? E aí, ó, quando o raio está nesse plano e a normal está nesse plano, este plano é chamado plano de incidência, tá? Tá. E aí o que diz a primeira lei? Se o raio incidente está num determinado plano, que é o mesmo plano que está normal, o raio refletido tem que estar nesse mesmo plano também, tá? O raio incidente, a normal e o raio refletido vão estar todos no mesmo plano, tá? Então, é como se fosse uma parada assim, ó. Né? Aqui, ó. Raio incidente, raio refletido e a normal aqui, tá? Então, se você olhar, tudo no mesmo plano, tá? No mesmo plano. Beleza? Tá. A primeira lei me garante que eu posso usar a geometria plana para resolver os exercícios de reflexão. Muito bom. E a segunda lei? A segunda lei diz que o valor do ângulo de incidência é igual ao valor do ângulo de reflexão. I é igual a R, tá? Então eu coloquei aqui um espelhinho. Nesse meu primeiro exemplo, o espelhinho é um espelhinho plano, tá? Então eu tenho um espelhinho plano aqui. Normalmente o espelho ele tem uma face refletora e uma face não refletora. A face não refletora a gente representa por risquinhos, tá? Então essa parte aqui de baixo é a parte não refletora. A parte refletora é essa parte aqui de cima, tá? Então, é isso aqui, ó, tá? Tá vendo o espelhinho aqui, ó? Sim ou não? Né? Ele tem uma face não refletora e uma face refletora, tá? A não refletora a gente representa por risquinhos, tá? E aí a refletora aqui está voltada nesse meu exemplo, então a gente estaria olhando o espelhinho assim, tá? A superfície refletora é essa aqui de cima, a não refletora é essa aqui de baixo. Tudo bem? Muito bom. E aí eu vou fazer um raio de luz incidir. Muito bem. Assim que o raio de luz incidir, a gente vai ter que desenhar um eixo imaginário chamado normal, tá? E você vai lá e desenha normal. Desenha normal. Aí eu fiz um barulhinho, né? Você reparou? É o barulhinho da normal, tá? Toda vez que você desenhar a normal, você vai ter que emitir esse som, tá? Tá? Por quê? Porque aí você vai lembrar de desenhar a normal. É uma pena que nós não estejamos ao vivo, né, na sala de aula, né? Porque aí todo mundo emite o som da normal, fica uma coisa muito legal. Que beleza, tá? É uma maneira da gente lembrar, né, de desenhar normal. Inclusive, na hora da prova, você tem que desenhar normal fazendo barulhinho, tá? Muito bem. O ângulo formado entre o raio incidente e a normal é o ângulo de incidência. Esse cara aqui é o ângulo de incidência. Cuidado! O ângulo entre o raio e o espelho, esse ângulo aqui, gente, não é o ângulo de incidência, tá? O ângulo de incidência entre o raio e a normal. Os ângulos são medidos a partir da normal. Por isso que a gente desenha a normal. Beleza? Os ângulos são sempre medidos a partir da normal, tá? Então, este ângulo aqui não é o ângulo de incidência, tá? Se ele te der esse ângulo aqui, você faz 90 menos esse ângulo aqui para achar este ângulo aqui que é o de incidência. Tudo bem? Bom, e aí o que a gente sabe? O valor, a segunda lei está dizendo que o valor do ângulo de incidência é igual ao valor do ângulo de reflexão. Então eu vou ter que desenhar o raio refletido aqui de tal forma que o ângulo de reflexão
tem o mesmo valor do ângulo de incidência, tá? Então, como é que eu faço isso? Presta atenção. Cerca de metade dos exercícios de ótica na prova são exercícios de construção de raio e de imagens, tá? Então, saber construir é fundamental. Por isso que você tem que estar munido da sua reguinha, tá? Então, ó, tu vai marcar um pontinho aqui no raio incidente, marca um pontinho aqui, e aí, ó, traça uma retinha bem suave, depois nós vamos apagar, traça uma reta paralela ao espelho, ou se preferir uma reta perpendicular à normal, tá? Sobre essa reta, você vai medir essa distância desse ponto até a normal e marcar a mesma distância do outro lado, tá? Então, eu medi a distância desse ponto até a normal, marquei a mesma distância do outro lado. Então, agora eu tenho esse pontinho aqui, né? O raio, quando ele for refletido, ele vai passar por esse pontinho. Então, uma vez que eu tenho esse pontinho aqui, eu traço o raio refletido. Beleza? E aí, o ângulo entre o raio refletido e a normal é o ângulo de reflexão, tá? Este cara aqui é o ângulo de reflexão. Tudo bem, gente? Tá? Quando eu faço essa medição no pontinho para cá e marco a mesma distância do outro lado, da normal, isso me garante que I e R tenham o mesmo valor, tá? Depois que eu fiz essa construção, eu posso apagar esse pontilhado aqui, que ele serviu apenas para eu construir. Na verdade, ele não faz parte da minha resolução, tá? Eu vou lá e apago. Fechou? Tranquilo? Sacou, gente? Tá? Então, vamos lá. Mesma coisa de novo, tá? De novo. Então, olha só. Aqui eu tenho um espelhinho curvo, tá? Essa face aqui de cima é refletora, essa face aqui de baixo é não refletora. Se a face aqui de cima, que é a face de dentro, refletora, isso aqui é um espelho côncavo. Raio de luz incidiu. Como é que eu faço para desenhar normal quando o espelho for curvo? Presta atenção. Se o espelhinho for curvo, tu vai fazer assim, ó. Vai fazer assim. Duas saídas para desenhar normal. A primeira saída é desenhar a reta tangente. Eu poderia desenhar a reta tangente tangenciando exatamente no ponto em que a luz incidiu no espelho, tá? Então eu poderia desenhar a reta tangente aqui, e aí tá fácil porque a normal é perpendicular à reta tangente, tá? Essa é uma saída. A segunda saída, que é a que eu prefiro, é lembrar do seguinte: esse espelho não é curvo? Sim, se ele é curvo, ele tem um centro de curvatura, tá? Esse negócio é curvo mais ou menos assim, né? Então o centro de curvatura está mais ou menos por aqui, tá? Então a normal tem essa propriedade. A normal ela passa pelo centro de curvatura. Então você vai desenhar a normal passando pelo centro de curvatura e pelo ponto em que a luz incidiu no espelhinho, tá? Desenhou a normal. Tudo bem? Então, duas maneiras de desenhar a normal quando o espelho for curvo. Primeira maneira é desenhar a reta tangente, aí a normal é perpendicular à reta tangente. Ou a segunda maneira, que é a que eu prefiro, desenhar a normal passando pelo centro de curvatura. Se você tiver o centro de curvatura, tá fácil. A normal passa pelo centro de curvatura. Beleza? Muito bem, aí o ângulo entre o raio e a normal é o ângulo de incidência. E aí como é que eu faço para traçar o raio refletido de tal forma que o ângulo de incidência e de reflexão tenha o mesmo valor? Aquela história. Marco um pontinho aqui, traço uma retinha aqui perpendicular à normal, meço essa distância, marco a mesma distância do outro lado, marquei o pontinho ali, né? Aí tendo esse pontinho, traçou o raio refletido, tá? E aí isso me garante que o ângulo de reflexão tenha o mesmo valor do ângulo de incidência, tá? Depois eu vou lá, apago isso aqui, que não faz parte da ótica. Beleza, gente? Outro exemplo. Então aqui, o espelhinho convexo. Agora essa parte aqui de fora é refletor, o espelhinho é convexo, tá? O cara me deu um raio. Como é que eu faço para desenhar o raio refletido aqui? Duas saídas. Se o espelho é curvo, duas saídas. Primeiro eu posso desenhar a reta tangente, aí a normal é perpendicular à reta tangente, ou a segunda saída aqui é mais fácil. Se eu tiver o centro de curvatura, né? Esse negócio é curvo assim, o centro de curvatura está por aqui. Se eu tiver o centro de curvatura, a normal passa pelo centro de curvatura, tá? Aí esse ângulo é o ângulo de incidência. Para traçar o raio refletido, eu marco um pontinho aqui, meço a distância desse ponto até a normal, marco a mesma distância do outro lado, e aí eu traço o raio refletido, tá? Aí o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão vão ter exatamente o mesmo valor. Suave, gente?
Olha que interessante. Só sabendo isso, tá? Só sabendo I igual a R, você já resolve um monte de exercícios de primeira fase. Beleza? Tudo bem? Posso mudar os slides? Posso mudar esse slide aí? Sim? Tem como objeto de reflexão regular não ser um espelho? Se você tiver uma superfície bem polida, né? Por exemplo, um vidro, né? A parte da luz que incide no vidro, né? Um vidro transparente, mas parte da luz vai refletir. Essa reflexão, essa parte da luz que é refletida, ela é especular, tá? Pode fazer esse barulho no dia da FUVEST? É para fazer, tá? Você vai intimidar os seus concorrentes. Beleza? Muito bom. Então tá bom. Então, aí ó, o que a gente vai fazer, tá? Então eu demorei aqui, sei lá, 5, 6 minutos para explicar as leis da reflexão. Beleza. E aí, ó, o que a gente vai fazer é aplicar essas leis da reflexão na superfície plana e depois na superfície esférica. Então a gente vai ver espelho plano e depois espelho esférico. E tudo que a gente vê em espelho plano e espelho esférico tem por trás as leis da reflexão, tá? Demorei aí alguns minutinhos para explicar as leis da reflexão e para explicar a consequência dessas leis da reflexão nos espelhos planos e esféricos vai demandar aí mais ou menos umas 2 a 3 semanas, tá? O que a gente vai estudar agora é a aplicação das leis da reflexão. Primeiro, vamos ver na superfície plana, tá? Então a gente está entrando em espelho plano. Vamos lá? Espelho plano. É uma superfície plana de alto poder refletor cuja reflexão é predominantemente regular, tá? Predominantemente especular. Então tá. Então, veja, aqui o meu sistema óptico agora é um espelho plano, tá? Então é SD sistema, tá? Não é SD espelho, beleza? É SD sistema óptico. E aí eu tenho uma lâmpadazinha aqui, pontiforme, que eu liguei e manda luz para tudo quanto é lado. Eu quero achar a imagem dessa lâmpadazinha. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou desenhar um raio qualquer que saia da lâmpada que pegue no meu espelho. Desenho o raio de luz incidiu, vou lá, desenho a normal, tá? Esse aqui é o ângulo de incidência e o de reflexão vai ter o mesmo valor, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Como é que eu faço para traçar o raio refletido? A gente acabou de fazer isso, tá? Marca um pontinho aqui, meça a distância para normal, mesma distância do outro lado, marcou o pontinho do outro lado, traçou o raio refletido. Isso me garante que o ângulo de reflexão tenha o mesmo valor do ângulo de incidência. Tudo bem? Beleza. Só que para achar a imagem de um ponto eu obtenho pela intersecção de duas retas, tá? Então, para achar a imagem de um ponto, eu vou precisar de outro raio. Já tenho um raio, eu preciso de um segundo raio. Eu vou desenhar um segundo raio qualquer que saia aqui da minha lâmpadazinha e pegue no espelho. Pegou? Pegou. Podia desenhar o raio para lá, tá? Tanto faz, eu quis desenhar para cá, não tem problema. Vou lá, desenhar normal. Esse aqui é o novo ângulo de incidência, tá? Mesma coisa, marco a distância desse ponto até a normal, mesma distância do outro lado, marquei o pontinho ali do outro lado, ou seja, essa distância aqui, ó, essa distância aqui é a mesma que essa, tá? E aí traçou o raio refletido, tá? Isso me garante que esse ângulo de reflexão tem o mesmo valor deste ângulo de incidência. Tudo bem? Muito bom. Aí é o seguinte, vamos voltar lá para o comecinho da aula. Vamos classificar esse ponto em relação ao espelho. Veja, esse raio está chegando no meu sistema óptico, que é o espelho, e esse raio também está chegando, tá? Então esses dois raios me constituem um pincel de luz. Vértice do pincel de luz que chega no sistema óptico é ponto objeto. Esse cara aqui é o vértice do pincel de luz que está chegando no espelho. Esse cara é o ponto objeto. E aí, em relação à natureza, que cruzou aqui o próprio raio. Então, temos um ponto objeto real, tá? Esse cara aqui é um ponto objeto real para o espelho. Esse raio está saindo do espelho, esse raio está saindo do espelho. Quem chega no espelho, quem chega no sistema óptico é objeto, quem sai é imagem. Esses dois raios estão saindo do meu sistema óptico. O vértice desse pincel
é o ponto imagem. Se eu esticar esse raio para lá e esse raio para lá, eles não vão se cruzar. Então eu tenho que prolongar eles para cá para achar esse pontinho. Esse ponto, ele é o vértice do pincel de luz que sai do sistema óptico. Vértice do pincel de luz que sai é ponto imagem. Então esse aqui é o ponto imagem desse espelho, tá? E o que cruzou? O prolongamento do raio, então é um ponto imagem virtual. Eu tenho aqui um ponto objeto real e aqui um ponto imagem virtual. Então o espelho plano ele conjuga de um objeto real uma imagem virtual e vice-versa. Ou seja, quando o objeto é real, a imagem é virtual, que é o que eu fiz aqui. Tá? Quando o objeto for virtual, a imagem vai ser real, que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, aí a próxima pergunta que não quer calar é a seguinte. Puxa, professor, eu vou ter que fazer tudo isso para desenhar a imagem de um único ponto? Não. O que a gente faz? A gente faz isso uma vez na vida. Aí a gente analisa essa figura, vamos chegar a algumas conclusões e a partir daí usaremos as conclusões, tá? Então vamos lá. Quais são as conclusões que a gente tira dessa figura? Primeira conclusão. Se você ligar o ponto objeto ao ponto imagem, né, você vai perceber que o ponto objeto e o ponto imagem estão numa mesma reta perpendicular ao plano do espelho, tá? Então no espelho plano, objeto e imagem estão numa reta perpendicular ao plano do espelho. Primeira conclusão. Segunda conclusão. Esse triângulozinho aqui é semelhante a este, tá? E são dois triângulos semelhantes que têm um mesmo lado em comum. Dois triângulos semelhantes que têm um mesmo lado em comum são triângulos congruentes, ou seja, eles têm as mesmas medidas, tá? Ou seja, essa medida aqui é igual a essa aqui, tá? Então, o objeto e imagem, eles são equidistantes do plano do espelho. Essa é a segunda conclusão. E a terceira conclusão, o objeto está de um lado do plano do espelho, a imagem ficou do outro do plano do espelho, tá? Então, nós tiramos 3 conclusões dessa figura e usaremos essas 3 conclusões para formar as imagens. Objeto e imagem, espelho plano, estão numa reta perpendicular ao plano do espelho, são equidistantes do plano do espelho e estão um de cada lado do plano do espelho. Beleza? E aí, gente, graças a Deus, a gente não vai precisar fazer isso tudo para achar a imagem de um único ponto. Tudo bem? Posso mudar o slide? Posso mudar o slide? Então, a primeira lei está na segunda. A primeira lei é a condição que está no mesmo plano, daí eu posso concluir a segunda, tá? Beleza? A primeira tem que estar no mesmo plano para depois concluir que o valor do ângulo é o mesmo, tá? Eu achei aqui, gente, a imagem partindo de um objeto real, tá? Agora eu vou fazer isso, a imagem partindo de um objeto virtual. Então aqui é tópico B, tá? No seu slide estava A, corrija para mim, é tópico B aqui, tá? Acontece que o objeto virtual ele não acontece naturalmente. Para obter o objeto virtual, para obter os raios fechando, eu vou precisar forçar esses raios a fecharem, tá? Eu vou precisar de uma lente para isso, tá? Então, olha só, os raios vão atravessar a lente e esses raios eles iriam se cruzar nesse pontinho aqui se não tivesse o espelho. Antes que os raios efetivamente se cruzem, eu coloco o espelho. E ao invés dos raios se cruzarem aqui, o que vai acontecer? Eles vão refletir e vão acabar se cruzando na frente do espelho, tá? Então eu quero classificar esse ponto aqui e esse ponto aqui em relação ao espelho. Veja, a classificação em ponto objeto e ponto imagem é sempre relativa a um dado sistema óptico, tá? Não estou classificando em relação à lente, esqueça a lente. Estamos classificando em relação ao espelho. Em relação ao espelho, esse raio está saindo, esse raio está saindo. Vértice do pincel de luz que sai, ponto imagem. O que cruzou aqui? O próprio raio. Então é um ponto imagem real, tá? Em relação ao espelho, esqueça a lente. Em relação ao espelho, esse raio está chegando ao espelho e esse raio está chegando ao espelho. Vértice do pincel de luz que chega, ponto objeto. Mas onde está o vértice desses raios aqui? Eu tenho que prolongar para encontrar.
Esse é o vértice do pincel de luz que chega, é o ponto objeto. Como eu tive que prolongar, é virtual, tá? Então, quando o objeto for real, que foi o slide anterior, a imagem é virtual. Quando o objeto for virtual, que é esse slide, a imagem vai ser real, tá? Vocês perceberam que o objeto virtual não é fácil de obter? Portanto, mais de 90% dos exercícios de ótica será a partir de um objeto real. Eu só vou voltar a falar em objeto virtual. Aqui eu mostrei que existe um objeto virtual, os olhos estão fechando, e antes que eles se cruzassem eu coloquei o espelho. Aí eu tenho um objeto virtual, né, para o espelho. Eu só vou voltar a falar em objeto virtual depois que a gente estudar lente, tá? Então é lá no finalzinho da ótica. Tudo bem? Por enquanto, eu só vou falar a partir de agora de objeto real, tá? Então o espelho plano conjuga de um objeto real uma imagem virtual e vice-versa. Se o objeto virtual, a imagem vai ser real, tá? E aí, essa figura, a gente chega às mesmas três conclusões do slide anterior. Objeto e imagem estão numa reta perpendicular ao plano de espelho, objeto e imagem são equidistantes do plano de espelho, né? E o objeto está de um lado e a imagem está do outro, tá? Então, serão essas três características que a gente concluiu dessas duas figuras que a gente vai usar, tá? Então, olha só. Chegamos ao ponto alto da aula, hein, gente? Vamos lá. Tá no finalzinho, presta atenção. Então, como é que você vai fazer para achar a imagem no espelho plano? Precisa ficar desenhando a normal, ângulo de incidência, ângulo de reflexão? Não, nada disso. A gente vai usar essas três conclusões, tá? Então, esse é o grande slide da aula, tá? É o bizu, é a manha, é o macete. Se liga aí. Como é que eu faço para achar a imagem do ponto A? Não preciso ficar desenhando o raio. A gente vai usar essas três conclusões, tá? Primeira coisa que eu quero que você faça aqui é achar o plano do espelho. É como se você pudesse alongar o espelho, como se você pudesse esticar o espelho, tá? Então aqui, esse é o espelho, aqui eu alonguei. Esse é o plano do espelho, tá? O primeiro passo, acha o plano do espelho. Agora nós vamos usar as três conclusões do slide anterior. Objeto e imagem estão numa reta perpendicular ao plano do espelho, tá? Então, passando pelo ponto A, eu traço uma reta perpendicular ao plano do espelho, tá? Primeira conclusão. Objeto e imagem estão numa reta perpendicular ao plano do espelho. Segunda conclusão. Objeto e imagem são equidistantes do plano do espelho. Então, eu meço essa distância aqui do ponto A ao plano do espelho e eu vou marcar a mesma distância, qual que é a terceira conclusão? Do outro lado do plano do espelho. Então, essa mesma distância eu marco do outro lado. Pronto. Achei a imagem do ponto A. Fácil. De novo. Ponto B. Como é que eu faço para achar a imagem do ponto B? Primeiro, eu acho o plano do espelho. Como se eu pudesse alongar o espelho, tá? Então, esse aqui é o plano do espelho. Então, vamos usar as três conclusões. Primeiro, objeto e imagem estão numa reta perpendicular ao plano do espelho. Então, trace uma reta perpendicular ao plano do espelho, tá? Lembre-se que perpendicular é 90 graus, tá? Primeira conclusão, perpendicular. Segunda conclusão, equidistante. Eu marco essa mesma distância, eu vou repetir essa mesma distância, aonde? Terceira conclusão, do outro lado. Essa distância, mesma distância do outro lado, achei a imagem. Fácil, gente. Beleza? E se você entendeu a imagem de ponto, imagem da figura é a imagem de vários pontos, tá? Então, se o cara te der uma figura na prova, traduza a figura em pontos e ache a imagem de cada ponto. Então, vamos fazer. Acho o plano do espelho, como se eu pudesse alongar o espelho, tá? Vamos achar a imagem do ponto A. Então, agora mais rápido, hein? Traço uma perpendicular ao plano do espelho, meço a distância do ponto A ao plano do espelho e marco a mesma distância atrás do plano do espelho. Pronto. Achei a imagem do ponto A. Ponto B. Traço uma perpendicular ao plano do espelho, meço essa distância e marco a mesma distância do outro lado. Pronto. Achei a imagem de B. Pontinho C. Traço uma perpendicular ao plano do espelho, meço essa distância, marco a mesma distância do outro lado. Achei a imagem de C. C'. Beleza, gente? Tendo a imagem dos três pontinhos, eu posso ligar para achar a imagem da figura, tá? Então, se você sabe achar a imagem de pontos, saberá achar a imagem de figuras, tá?
Em relação ao corpo extenso, o que a gente pode concluir analisando isso aqui, ó? Né? No espelho plano, né? Se o objeto é real, a imagem vai ser virtual, o tamanho é o mesmo, né? O mesmo tamanho, e a orientação é direita. O ponto A estava em cima, o ponto C estava embaixo, o A em cima, o C embaixo. A imagem do A continua em cima, a imagem de C continua embaixo, tá? Então ela é direita, ela não inverte, tá? A orientação ela é direita. Tudo bem? O que mais que dá para notar, né? A distância é a mesma do plano do espelho, né? E ela é reversa, chamada enantiomorfa, tá? Repare que o ponto C estava do lado esquerdo, na imagem apareceu do lado direito. O ponto B estava do lado direito, na imagem apareceu do lado esquerdo, tá? Então o espelho plano, a imagem ela é reversa, tá? Ela troca de lado. Tudo bem? Olha aqui essa fotinho, não é um dos meus 3 cachorrinhos, isso aqui eu peguei na internet. O cachorrinho está erguendo a patinha direita, a imagem está erguendo a patinha esquerda. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas? Muito bem. Beleza? Beleza. Posso... Orientação direita. O direita seria o contrário de invertida, tá? Então, se o objeto está de pé, a imagem está de pé, a orientação é a direita, tá? Se o objeto está de pé, a imagem está de ponta cabeça, a orientação ela é invertida, tá? Então, aqui a orientação é direita porque não inverteu, só trocou de lado, mas não ficou de ponta cabeça. Tudo bem? Posso dizer que está correto dizer que a imagem é simétrica em relação ao plano do espelho? Sim, tá? O plano do espelho é o plano de simetria. Tranquilo? Beleza, gente? Vou voltar no slide que estão pedindo aqui, ó, slide número 5, no tópico número 5, voltando aqui, tópico 5. Printei aí, dá um print aí. E é isso, gente. A gente vai continuar a aula que vem, então eu não vou fazer exercício ainda, a gente vai ver mais um pouco de teoria, tá? Então, para casa vai ficar... Posso mudar o slide aqui? Para casa, então, vai ficar isso aqui, ó. Para casa, vocês vão ter a listinha de exercícios, essa daqui, ó. Para casa tá aqui. A listinha de exercícios você pode pegar aqui no QR Code, tá? E pode pegar os slides aqui, tá? A lista já consta de resolução dos exercícios, tem os links lá para resolução. Ainda assim, qualquer outra dúvida, mande para mim no Instagram, Física Resolve, tá? E as aulas anteriores eu estou postando no YouTube, tá? A parte de termo já está inteira lá no YouTube. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, tá? Qualquer outra dúvida que eu não tenha respondido aí ao longo da aula, mande para mim, por favor. Beleza? Foi um prazer quase orgásmico. A gente se vê então na próxima aula. Fechou?